Olá, está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E na edição de hoje você vai ver: Rede varejista deve indenizar balconista vítima de assédio sexual. Jogador de basquete não deve receber cláusula compensatória por despedida sem justa causa. E ainda, TST compartilha conteúdos na maior rede profissional do mundo, o LinkedIn. Essas e outras notícias agora no Revista TST. O município de Alcântara, no Ceará, vai ter de pagar pelo menos o salário mínimo nacional a empregados públicos em jornada reduzida. A decisão é da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, que seguiu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra o município em 1998. O MPT alegava que a prefeitura não estava cumprindo a norma constitucional de pagamento do salário mínimo aos empregados públicos contratados pelo regime seletista. Alguns auxiliares de serviço, por exemplo, recebiam pouco mais de R$ 27 pela jornada reduzida de trabalho. Na época, o salário mínimo nacional era de R$ 130. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido, levando em consideração que o pagamento do salário mínimo é regra geral. O fracionamento só seria possível se o empregado tivesse mais de um emprego e se isso fosse ajustado no momento da contratação. Já o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará julgou a ação improcedente. O TRT entendeu que o salário mínimo tem relação com a jornada normal de serviço de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. No caso do município de Alcântara, os empregados públicos trabalhavam em jornadas de 4 ou 6 horas por semana. Para o regional, eles poderiam receber o valor proporcional às horas efetivamente trabalhadas. No Tribunal Superior do Trabalho, o recurso do MPT também foi rejeitado pela 5ª Turma e pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Com isso, o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Em recurso extraordinário, o STF decidiu que é proibido pagar menos que o salário mínimo a trabalhador do setor público, mesmo em caso de jornada reduzida de trabalho. O assunto teve repercussão geral reconhecida, quando a decisão tomada deve servir de base para processos semelhantes em todas as instâncias da Justiça. Com o entendimento consolidado, a ação civil pública retornou ao TST e, por unanimidade, a SDI1 condenou o município de Alcântara a remunerar os empregados públicos com, pelo menos, o valor do salário mínimo nacionalmente estabelecido, mesmo com jornada reduzida. Já está disponível o calendário oficial do Tribunal Superior do Trabalho de 2025. O documento inclui as datas das sessões de julgamento, feriados, recessos e eventos institucionais. É possível acessar no formato PDF ou por meio da ferramenta Google Agenda. Para obter o calendário e conferir dicas, aponte o celular para o QR Code que aparece no canto da tela. No próximo bloco, jogador de basquete não deve receber cláusula compensatória por despedida sem justa causa. A gente volta já já. Chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. A Justiça do Trabalho tem competência para julgar a ação de assédio sexual ocorrido em uma unidade de saúde municipal. Pois é, Luana, a decisão unânime é da 8ª Turma. Agora o caso volta para a análise do Tribunal Regional do Trabalho de origem. Na ação, a técnica de enfermagem diz ter sido vítima de assédio sexual cometido pelo gerente da unidade de saúde em Salvador. Os dois são servidores estatutários do município. A mulher contou no processo que o superior cometia abusos e ameaças de forma frequente, inclusive contra os filhos dela. A prática foi confirmada por testemunhas. Ela afirmou também que a coordenação da unidade de saúde não tomou providências para resolver a questão. Diante disso, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador acionou o Ministério Público do Trabalho, que apresentou um termo de ajuste de conduta, mas a proposta foi recusada.
O MPT, então, ajuizou a ação civil pública para obrigar o município a adotar medidas preventivas e a não permitir ou tolerar situações de assédio sexual e moral no serviço público. O pedido foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, afirmou que a Justiça do Trabalho não teria competência para julgar a ação. Isso levou o MPT a entrar com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. No TST, o caso foi analisado pela 8ª turma, sob a relatoria do ministro Sérgio Martins. O ministro destacou a súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, que define que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ainda de acordo com o ministro Sérgio Martins, trata-se de questão afeta ao meio ambiente de trabalho sadio, equilibrado e sustentável, o que atrai a competência da Justiça Especializada, ainda que servidores estatutários sejam beneficiados. Com a decisão unânime do colegiado, o caso agora volta para a análise do Tribunal Regional, que deve julgar se houve ou não a prática de assédio sexual na unidade de saúde baiana. E a gente continua falando de assédio sexual, Anderson. Uma empresa varejista de Goiás vai ter de indenizar uma balconista vítima de investidas de cunho sexual por parte de um encarregado. A 7ª turma aplicou ao caso o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Em um mundo em que as relações profissionais são fundamentais para o desenvolvimento de carreiras, um problema ainda persiste: o assédio sexual no trabalho. Por isso, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a obrigatoriedade da adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário. De 2009 a 2024, a quantidade de processos julgados envolvendo o tema em toda a Justiça do Trabalho foi de 41.702. Um desses casos envolveu uma balconista de uma loja varejista de Goiás. Ao ingressar na justiça, a empregada contou que foi chamada para fazer um teste por 6 meses na seção de açougue. Se fosse promovida, teria aumento salarial. Segundo a empregada, o encarregado ficava elogiando o corpo dela, tentava beijá-la e forçava contato físico. Ao ser reprovada para a função, passou a ser perseguida pelo homem. A balconista disse que relatou o assédio para o setor de recursos humanos da empresa, mas que ninguém teria acreditado nela. Por isso, pediu na Justiça a rescisão indireta do contrato de trabalho e indenização por dano moral. Em primeiro grau, o pedido foi aceito e a empresa condenada ao pagamento de R$30 mil. Mas para o Tribunal Regional da 18ª Região, em Goiás, a trabalhadora não comprovou que as investidas do encarregado eram indesejadas. O TRT levou em conta o relato da empresa de que ela teria dado atenção ao suposto assediador, o que demonstraria a consensualidade. Na 7ª turma do TST, foi aplicado ao caso o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O relator, ministro Agra Belmonte, avaliou que, ao desconsiderar a palavra da trabalhadora para formar convencimento, o TRT contrariou uma das orientações do protocolo, no sentido de alta valoração dos relatos da vítima. Em primeiro lugar, havendo ou não consensualidade, isso não afasta o assédio sexual. Muitas vezes a consensualidade, e que não é necessariamente consensualidade, né, ela decorre de uma coação, por falta de opção, às vezes até porque coloca em risco o emprego. Isso é uma situação. E há uma outra situação ainda mais grave, que é o fato de ter tido consensualidade até certo ponto não quer dizer que essa consensualidade prossiga no tempo. Pode ser que seja um não a partir dali. Ainda conforme o relator, por não responder adequadamente às denúncias recebidas, a empresa corroborou para a manutenção de um ambiente de trabalho desequilibrado, em descumprimento dos deveres previstos na consolidação das leis do trabalho. O ministro Cláudio Brandão acompanhou o voto. E nesse caso, vocês também destacou a presença do assédio organizacional, já que a empresa tinha conhecimento dos fatos, não adotou posturas que observassem a remoção
dos danos causados, evitar que os danos viessem a acontecer. Por unanimidade, a 7ª turma estipulou indenização por dano moral no valor de R$ 71 mil. Não cabe mais recurso. Vamos falar agora de esporte, Luana. É que um jogador de basquete não conseguiu receber cláusula compensatória por despedida sem justa causa. Pois é, Anderson, a 3ª turma concluiu que para essa modalidade esportiva, o direito à compensação não é obrigatório. A repórter Samantha Flor explica esse caso com detalhes pra gente. Oi, Samantha. Olá, Luane e Anderson. O atleta foi dispensado pela Associação Cultural Beneficente Desportiva de Rio Claro, em São Paulo, após 3 anos de contrato. Ele atuava profissionalmente pelo time de basquete. Na Justiça do Trabalho, pediu o pagamento da cláusula compensatória, que é um dispositivo previsto na Lei Pelé. A norma estabelece uma indenização a ser paga pelo atleta ou pela entidade esportiva em alguns casos de rescisão, como a dispensa imotivada. A reparação é obrigatória nos contratos especiais de trabalho desportivos. Na ação, o atleta alegou que teria direito ao pagamento, que não se aplicaria apenas aos jogadores de futebol. Mas o pedido não foi aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo. Para o TRT, o contrato especial de trabalho e a cláusula compensatória desportiva são obrigatórios somente para atletas e entidades de prática profissional de futebol. Em outras modalidades, como o basquete, a formalização desse tipo de vínculo e a pactuação da cláusula são facultativas. O jogador, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, ministro Maurício Godinho Delgado, até então integrante da 3ª turma, manteve a decisão. Com base nas provas averiguadas pelo regional, o ministro apontou que o vínculo de emprego foi reconhecido pela Justiça, sem a formalização de um contrato especial de trabalho desportivo, ou seja, com base na consolidação das leis do trabalho e não na Lei Pelé. Por isso, o jogador não tem direito ao pagamento. A decisão foi unânime. Os envolvidos na ação ainda podem recorrer. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista TST e até a próxima. A gente fecha o giro de notícias de hoje com um caso julgado pela 6ª turma. O Consulado Geral dos Emirados Árabes Unidos, em São Paulo, vai ter de indenizar um motorista que ficou incapacitado para o trabalho. Ficou comprovado no processo que as atividades desenvolvidas apresentavam risco ergonômico. O empregado relatou que, além de atuar como motorista do consulado, prestava serviços de manutenção. Na justiça, ele disse que sofreu 2 acidentes de trabalho. O primeiro teria ocorrido quando caiu de uma escada usada para consertar um encanamento no 3º andar da residência consular. Segundo ele, por causa da queda, ficou com diversas lesões na região lombar e teve de ser afastado pelo INSS por alguns meses. O outro acidente teria acontecido enquanto podava uma árvore. Ele relatou que também caiu da escada e ficou afastado até o ano seguinte. 3 meses depois, foi dispensado. Em razão da estabilidade acidentária, o trabalhador solicitou a reintegração ao emprego e indenização por danos morais. Em primeiro grau, o pedido não foi aceito. Isso porque o laudo pericial concluiu que as lesões na coluna lombar não resultaram das quedas. Segundo o documento, as contusões estariam associadas a um processo degenerativo natural. A sentença também considerou que os acidentes não foram devidamente comprovados. Esse entendimento foi alterado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. Isso porque, embora tenha rejeitado relação entre as lesões e os acidentes, o laudo pericial registrou que o trabalhador sofreu redução parcial e permanente da capacidade de trabalho em atividades com carregamento de peso, flexão e rotação da lombar. A partir dessas constatações, a perícia reconheceu que as tarefas desenvolvidas apresentavam risco ergonômico e que, mesmo após a alta do INSS, o motorista continuou na mesma função. Em recurso de revista julgado pela 6ª turma do TST, o consulado reiterou os argumentos de que a doença não tinha relação com o trabalho e que os acidentes não foram comprovados. Mas a relatora, ministra Kátia Arruda, assinalou que o TRT, com base nos fatos e nas provas do processo,
entendeu que estavam presentes os requisitos da responsabilidade civil. Para decidir de outra forma, seria preciso reexaminar fatos e provas, o que é proibido pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. Não cabe mais recurso. Integrantes da advocacia, do Ministério Público do Trabalho e da magistratura, além de servidores e servidoras da Justiça do Trabalho, têm até o dia 30 de novembro para participar da pesquisa de satisfação relativa aos sistemas tecnológicos nacionais. O questionário busca avaliar o PJE, o processo judicial eletrônico e sistemas administrativos, como o de gestão orçamentária e o de gestão de pessoas. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho quer saber o que pode ser melhorado nas próximas versões das ferramentas. A pesquisa mede o índice de satisfação com os sistemas de tecnologia da informação e faz parte do planejamento estratégico do Conselho. Para responder, basta acessar csjt.jus.br. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, TST compartilha conteúdos na maior rede profissional do mundo, o LinkedIn. A gente volta já já. O CSJT lançou uma página com todas as iniciativas e os programas da Justiça do Trabalho. Em uma única plataforma, é possível acessar informações completas sobre projetos, boas práticas, canais de denúncia e legislação. Além de facilitar o acesso ao conteúdo, Anderson, a página foi criada para promover transparência e eficiência na divulgação das ações promovidas pela Justiça do Trabalho. Ficou curioso? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e confira. E a gente muda de assunto agora para falar que o Tribunal Superior do Trabalho está no YouTube, Facebook, X, Instagram e, mais recentemente, no LinkedIn. Na maior rede profissional do mundo, o TST compartilha conteúdos para informar as pessoas que atuam principalmente na área jurídica. Quer saber mais? A gente mostra agora um pouco do trabalho feito pela Corte na plataforma. O LinkedIn reúne mais de 75 milhões de pessoas no Brasil. E por que não levar a informação da Justiça do Trabalho para quem se interessa profissionalmente pelo assunto? O perfil do TST na plataforma traz as novidades sobre a atuação do tribunal na solução de conflitos trabalhistas, além de informações sobre direitos e deveres de empregados e empregadores. Para seguir, basta buscar por TST, Tribunal Superior do Trabalho. A página já ultrapassou 4 mil seguidores. Um resultado que, segundo a coordenadora de editoria e imprensa do TST, Natália Pianegonda, reflete a essência da rede social. O LinkedIn trata de relações de emprego, de relações profissionais, de networking, então a gente acreditou, a gente pensou sobre isso, entendeu que o conteúdo que a gente gera, por ser a instância máxima da justiça trabalhista, era muito adequado a ser difundido e publicado nessa rede, onde o assunto é trabalho. Quem acompanha a página do TST no LinkedIn tem acesso também a conteúdos exclusivos, como a newsletter TST Júris. O informativo é mensal e traz uma abordagem clara e acessível de temas relacionados à jurisprudência trabalhista. O conteúdo do LinkedIn do TST principal está sendo as decisões do tribunal. O nosso público majoritário são advogados e estudantes de direito. O interesse deles pelas decisões do TST serve como precedentes e embasamento para eles poderem entrar no tribunal com alguma ação trabalhista. Não custa reforçar. Tem uma conta no LinkedIn? Acesse o QR Code que aparece no canto da tela e siga o perfil do TST. Fique com mais notícias da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho está na linha de frente da sustentabilidade no setor público com o programa Carbono Neutro. O TST já está cumprindo a determinação do Conselho Nacional de Justiça para que todo o poder judiciário atinja a neutralidade total de carbono até 2030. Atualmente, a Corte oferece um modelo sustentável que inclui o uso de energia solar, a troca de lâmpadas fluorescentes por LEDs, a eliminação de materiais descartáveis e a gestão adequada de resíduos. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou o primeiro encontro de agentes de governança de contratações da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
O objetivo foi identificar boas práticas nos tribunais, mapear estratégias de gestão de riscos e avaliar a evolução dos planos anuais de contratações. As reuniões promoveram troca de experiências, capacitação e a apresentação de novas diretrizes sobre governança das contratações. O TST vai receber nos dias 27 e 28 de novembro o seminário A Arte de Conviver, a Justiça Restaurativa nas Instituições. O evento promoverá reflexões importantes sobre como a convivência pacífica pode promover ambientes de trabalho mais acolhedores, respeitosos e justos, além de transformar as relações. O encontro é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Para se inscrever, basta acessar o QR Code que aparece na tela. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho vai promover em 2 e 3 de dezembro curso de formação de formadores sobre os protocolos da Justiça do Trabalho. Participarão do treinamento 3 gestores regionais de cada TRT, representando os programas de enfrentamento ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas e de proteção ao trabalho do migrante, o de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem e o de equidade de raça, gênero e diversidade. Entre as atividades previstas estão oficinas interativas, estudos de casos, debates e trocas de experiência. Esta edição do Revista TST termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá!